Olá, pessoal! Eu sou a professora Andriele, do portal Conexão Escola, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia. E hoje falaremos sobre mais um gênero textual escolhido para o 5º ano, a lenda. Você sabe o que é uma lenda, suas características e como deve ser escrita? Uma lenda é uma narrativa de caráter popular, transmitida oralmente de geração em geração, que conta a história de seres sobrenaturais, feitos heróicos, acontecimentos extraordinários ou explicativos de fenômenos naturais. As características principais contidas nas lendas incluem: a primeira delas é a origem folclórica ou transmissão oral. As lendas têm sua origem na tradição oral, ou seja, são passadas de geração em geração por meio da narração verbal, de pais para filhos, de avós para netos. Elas surgem geralmente como uma parte do folclore de um povo ou região, sendo transmitidas de maneira informal em contextos como festas, reuniões familiares e comunitárias. A segunda característica são os elementos fantásticos e sobrenaturais. Uma característica marcante das lendas são os elementos fantásticos e sobrenaturais presentes na narrativa, como seres míticos, criaturas fantásticas, poderes mágicos, entre outros. Esses elementos adicionam um aspecto de mistério e fascínio à história, muitas vezes explorando o desconhecido e o inexplicável. A terceira característica é uma narrativa explicativa ou simbólica. As lendas frequentemente buscam explicar fenômenos naturais, origens de lugares ou tradições, comportamentos humanos, entre outros aspectos da vida cotidiana. Elas podem também ter um caráter simbólico, representando valores culturais, crenças religiosas, ensinamentos morais ou éticos de uma sociedade. A quarta característica são os personagens e ambientes característicos. As lendas apresentam personagens marcantes e ambientes característicos que contribuem para criar a atmosfera misteriosa e fantástica da história. Os personagens podem ser heróis, seres sobrenaturais, animais mitológicos, entre outros, enquanto o ambiente pode ser uma floresta encantada, uma cidade misteriosa ou até mesmo o próprio mundo dos deuses. A quinta característica é a mistura entre realidade e imaginação. Uma das características mais intrigantes das lendas é a sua habilidade em misturar elementos da realidade com elementos da imaginação, criando uma narrativa que desafia os limites do possível e do conhecido. Essa mistura permite que as lendas despertem a imaginação do público, levando-os a refletir sobre questões existenciais, culturais e mitológicas. A sexta característica é a transmissão cultural e preservação da identidade. Além de entreter, as lendas desempenham um papel importante na transmissão cultural, preservando a identidade de um povo por meio de suas histórias, mitos e tradições. Elas refletem as crenças, valores e visões de mundo de uma comunidade, contribuindo para a construção da sua história e memória coletiva. E como se escreve uma lenda? Qual a estrutura deste gênero textual? Como qualquer outro gênero textual, a lenda possui introdução, desenvolvimento e conclusão, sendo que o desenvolvimento pode conter 2 ou mais parágrafos. A introdução ou início
Na lenda, geralmente começa com uma introdução que apresenta o contexto, o ambiente e os personagens principais da história. Nessa parte, o narrador pode descrever o cenário onde a lenda se passa, introduzir os personagens principais e estabelecer o tom e a atmosfera da narrativa. O segundo parágrafo, o desenvolvimento do enredo, vem após a introdução. A lenda desenvolve o enredo apresentando o problema a ser resolvido, o desafio a ser enfrentado pelos personagens ou a jornada que irão empreender. Durante o desenvolvimento, podem surgir elementos de suspense, mistério ou aventura, que mantêm o interesse do leitor e contribuem para o ritmo da narrativa. No ponto mais alto da história, a lenda atinge o clímax, onde o conflito principal é intensificado e os personagens enfrentam sua maior provação ou desafio. Esse momento é crucial para o desenrolar da trama e pode envolver confrontos com seres sobrenaturais, descobertas surpreendentes ou reviravoltas inesperadas. A terceira parte é a conclusão, desenlace ou resolução do conflito. Após o clímax, a lenda caminha para a resolução do conflito, onde o problema central é solucionado de alguma forma. A resolução pode trazer um desfecho feliz, trágico, misterioso ou simbólico, dependendo da mensagem que a lenda deseja transmitir. Você sabia que existem diferentes tipos de lendas? A primeira que veremos são as lendas urbanas, que passam em ambientes urbanos e exploram medos e mistérios da vida cotidiana. Tratam de um imaginário mais moderno ou industrializado. Costumam contar eventos sobrenaturais, muitas vezes despercebidos no meio da modernidade. Alguns exemplos de lendas urbanas famosas são a loira do banheiro. A lenda da loira do banheiro é popular entre estudantes brasileiros. Conta-se que uma jovem loira vítima de bullying morreu afogada no banheiro da escola. Desde então, seu espírito assombra os banheiros, especialmente os femininos, aparecendo como uma mulher de cabelos molhados e vestido branco. Ela costuma assustar quem vai ao banheiro sozinho, pedindo por papel higiênico. O velho do saco. O velho do saco é uma figura do folclore brasileiro associada ao medo das crianças de serem sequestradas. Disse que um velho maltrapilho, escondido sob um saco ou sacola, ronda os arredores das casas à noite, capturando crianças desobedientes ou travessas para levá-las embora. Essa lenda é frequentemente utilizada como forma de alerta às crianças sobre os perigos de se aventurarem sozinhas. O chupa-cabra. O chupa-cabra é uma lenda urbana difundida em diversas partes do mundo, especialmente na América Latina. A criatura é descrita como um animal misterioso, geralmente com aspecto reptiliano, que ataca animais de fazenda, sugando seu sangue e deixando marcas características nos corpos das vítimas. Sua origem é rodeada de mistério e especulações, alimentando o medo e o fascínio popular. O outro tipo de lenda é a lenda folclórica. As lendas folclóricas fazem parte do folclore de um povo e são transmitidas culturalmente. Consistem num conjunto de histórias narradas pelo povo que são transmitidas de geração em geração por meio da oralidade.
Alguns exemplos de lendas folclóricas famosas são Saci Pererê. O Saci Pererê é uma figura do folclore brasileiro conhecido por suas travessuras e pela sua perna única. Ele é descrito como um menino negro com um gorro vermelho que vive nas matas e é mestre em montar redemoinhos. Apesar de brincalhão, o Saci pode ser travesso e pregar peças nas pessoas, mas também é conhecido por ajudar aqueles que são bons e justos. O Boto Cor-de-Rosa. O Boto Cor-de-Rosa é uma lenda da região amazônica, representado por um boto que se transforma em um belo homem para seduzir mulheres durante festas à beira dos rios. Diz a lenda que ele usa um chapéu para esconder o orifício por onde respira na água. Suas aparições enigmáticas despertam fascínio e mistério, sendo uma figura importante no folclore brasileiro. O Curupira é uma entidade protetora das florestas, presente no folclore brasileiro e em outras culturas indígenas. Ele é representado como um menino de cabelos vermelhos e pés voltados para trás, o que o ajuda a confundir caçadores e exploradores que adentram a mata de forma predatória. O Curupira é guardião dos animais e das plantas, punindo aqueles que desrespeitam a natureza. Saiba que as lendas são importantes não apenas como entretenimento, mas também para preservar a cultura e identidade de um povo, transmitindo valores, crenças e saberes ancestrais. Agora, peça à sua professora que leia para vocês uma lenda bem famosa. Sua turma pode escolher junto com ela. Após a leitura, é a sua vez de praticar a escrita. Seja criativo e crie uma lenda urbana para ser contada aos seus colegas de sala. Espero que consigam fazer produções incríveis.